Muito boa tarde. É agora a minha responsabilidade moderar este painel e recuperar o tempo. E, portanto, o painel vai ter um pouco menos de tempo, portanto, temos que ser mais rápidos. E pedia às nossas inteligências naturais para o fazermos, se for possível. Senão, vou ter que ouvir a Presidente. Não vou ouvir, de certeza, não vai ser necessário. Muito bem, muito boa tarde. Eu gostaria de pegar nas palavras da nossa Presidente e dizer que a IA está numa situação que nos permite considerar, colocar perguntas como o que a IA nos pode fazer para ajudar a ser mais sustentáveis do ponto de vista económico, social e ambiental, ou perguntar como é que a IA nos pode ajudar a melhorar a democracia, ou como é que a IA nos pode ajudar a melhorar a transparência das cadeias de valor industrial, por exemplo, de hidrogénio. E a minha pergunta é se a IA está, de facto, nesta posição. E eu vou apresentar os membros do painel para lhes deixar pensar um bocadinho enquanto eu apresento. E vou começar pelo professor Mário Figueiredo. Tenho aqui uma cábula. Nós tínhamos combinado que ele era o primeiro. É professor no IST, investigador no IT e especialista em aprendizagem automática e processamento de informação. Eu não vou ler tudo, porque tenho que poupar tempo, mas nós ficámos a saber que o professor Mário Figueiredo trabalha há muito tempo em inteligência artificial, mas descobriu isso há relativamente pouco tempo. Porque trabalha em machine learning, do ponto de vista de perspectiva estatística, visão computacional, análise de imagens, mas recentemente tem estado envolvido em debates sobre as implicações económicas, sociais e éticas da IA, que é um pouco aquilo que nós queremos ouvir, e por isso agradeço a presença e obrigado. Faz favor. Começo? Sim. Já me esqueci das perguntas. Não faz mal, porque eu sei que nós fazemos perguntas, mas as respostas são sempre inteligentes. Exatamente. É aquela clássica. Ainda bem que perguntou isso, não é? E depois responde aquilo que me apetece, não é? Exatamente. Certo. O que nós tínhamos mais ou menos planeado, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. O que nós tínhamos, de certa forma, planeado era que eu começava por fazer um pequenino, muito breve resumo de aspectos históricos da IA, que, de certa forma, alguns deles foram tocados pela Virginia Dignum na apresentação anterior, mas eu queria focar muito rapidamente só num dos aspectos que é raramente falado quando se fala na história da IA, especialmente no ângulo técnico, que é o ângulo económico e porque é que estas coisas chegaram ao ponto em que estão no momento presente. E depois vai tocar nestas coisas dos riscos para a sociedade e dos potenciais para a sociedade. Portanto, a IA, como provavelmente sabem, o termo foi cunhado pelo John McCarthy em 1958, numa famosa conferência, numa reunião em Dartmouth, e 66 anos depois, portanto, este ano, pela primeira vez, teve um impacto mediático absolutamente extraordinário no campo da ciência, pelo facto de estar associado de forma íntima a 2 prémios Nobel. Portanto, também foi referido aqui pela Virginia Dignum há pouco, Prémio Nobel da Física e Prémio Nobel da Química. Por razões diferentes. No caso do Prémio Nobel da Química, pela utilização de ferramentas de IA para abordar um problema científico de extrema importância na bioquímica computacional, e no caso da Física, por razão oposta, foi pela utilização de ferramentas técnicas, matemáticas da Física na IA. Portanto, foram fluxos de conhecimento em direções opostas. Mas a razão pela qual chegamos ao ponto em que estamos hoje, e eu não vou falar já, não vou referir para já de todo a IA generativa, ChatGPT, nem nada disso. Vou só, durante 2 minutos, dizer o que é que aconteceu nos últimos 30 anos, que levou a IA ao ponto em que está. A coisa fundamental, o principal motor da explosão da IA foi a explosão e a generalização do acesso à internet. A internet globalizou-se, todas as pessoas têm dispositivos móveis, neste momento cerca de quase 6 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet, que é 6 em 8 bilhões, e portanto toda a gente tem acesso a aceder à informação e a gerar informação. E esta superabundância de informação
e de conhecimento, digamos, não é conhecimento e informação, não são a mesma coisa, mas o acesso a ambos, desvalorizou e estragou completamente o modelo de negócio da economia baseada em acesso à comunicação e informação, nomeadamente cadeias de televisão, jornais tradicionais, toda essa área. E houve empresas que perceberam que quando há excesso e uma grande quantidade de informação, aquilo que de facto vale é a procura, é o Google. Né? E o Google foi a empresa-chave do salto para a IA moderna e para a moderna era das telecomunicações e da IA, porque percebeu que a chave era a procura e percebeu de forma muito brilhante como monetizar a procura, como fazer dinheiro à custa da procura, que é publicidade. Não é? E a publicidade ajustada especialmente a cada pessoa, porque começou a conhecer as pessoas pelos seus hábitos, por aquilo que trocam nos e-mails, pelo sítio onde vivem, por aquilo que procuram, com um modelo absolutamente brilhante, que é um modelo de leilão instantâneo, baseado em certas keywords, e fazendo como se diz em inglês, making a long story short, hoje em dia, há 2 anos, o grupo da Google, a Alphabet, fatura só em publicidade qualquer coisa, um número muito próximo do PIB português. Portanto, 230 mil milhões de dólares de faturação só em publicidade. Portanto, essas empresas, agora não só a Google, o Facebook, a Amazon, uma área próxima do comércio eletrónico, etc., perceberam que sem machine learning, sem IA, não iam conseguir implementar este modelo de negócio e investiram maciçamente nestas áreas e foram aí que apareceram toda a infraestrutura tecnológica que hoje há, deve-se em grande parte a desenvolvimentos dentro destas empresas, porque precisavam deste desenvolvimento para sustentar o seu modelo de negócio. Sem isto, nada disto tinha acontecido e, portanto, há preciso ter isso em conta. E, finalmente, só para chegar aqui a este ponto das ameaças, estas empresas hoje têm um poder económico absolutamente incrível. Basta pensar assim, só para ter números interessantes, a Amazon gasta por ano em investigação e desenvolvimento qualquer coisa como agora deve estar perto dos 80 mil milhões de dólares, que dava para construir 10 LHCs. LHC é o Large Hadron Collider, que é a maior experiência científica que a humanidade alguma vez fez, sem contar com as viagens espaciais. Portanto, a Amazon, em um ano, gasta em investigação e desenvolvimento uma quantidade de dinheiro que dava para construir 10 vezes o acelerador de partículas do CERN. E, portanto, estamos a falar de escalas de dinheiro muito grandes. E agora afinando, porque é que estas coisas criam eventualmente ameaças para a democracia e para a sociedade? Porque esta vastíssima rede de captura de informação acerca de todos nós, que depois é usada nas redes sociais, é usada como publicidade, é usada em todas estas coisas, estabelece com a sociedade mecanismos de retroação difíceis de prever e criam todas aquelas coisas que já provavelmente todos nós falámos, da criação de bolhas ideológicas, de discurso de ódio, porque a IA, o machine learning que está dentro destes esquemas, percebeu e foi aprendendo como capturar a atenção. A chave é a atenção, porque só com a atenção é que se consegue vender publicidade, e tem vindo a criar este tipo de coisas. Uma das coisas que reconheceu, que aprendeu muito rapidamente, foi que a indignação é um dos sentimentos que mais provoca atenção. As pessoas gostam de se indignar e gostam de partilhar coisas que provocam indignação. E, portanto, isso foi muito rapidamente visto. E agora um pequeno factoide que eu aprendi há 2 ou 3 dias, muito interessante. A Google, quando uma empresa vai à Google e vai tentar comprar publicidade na pesquisa da Google, pode pesquisar por categorias, eu quero homens brancos entre os 30 e os 35 anos, etc., com estas e estas características. E estas características não foram desenhadas por humanos, as características foram aprendidas pelo algoritmo. E aqui há uns meses descobriu-se que uma destas características que as empresas podiam selecionar como um target interessante era Jew haters, portanto, pessoas que detestam judeus, que foi aprendido automaticamente pelo algoritmo, que percebeu que aquela era uma categoria que tinha interesse, que havia pessoas que procuravam aquela categoria como um alvo de publicidade. Isto é só um exemplo pequeno de como um algoritmo largado a si próprio, não é? E com um objetivo muito claro comercial, pode fazer coisas que não estavam previstas e levar a situações indesejáveis. Pronto, nas próximas vezes vou falar menos, só um pequeno resumo inicial. Muito obrigado. Não respondi a nenhuma das perguntas, eu sei. Não. mas ficámos, aprendemos. Eu já não me lembro das perguntas. Eu vou relembrar as perguntas para se saber. Mas as perguntas eram, como somos a PCS, como é que
a IA pode ajudar na sustentabilidade e como o tema da conferência é a democracia, como é que a IA pode ajudar a fortalecer a democracia? A outra questão era sobre as cadeias de valor, como é que a IA as pode tornar mais transparentes, que é mais focada, apesar de não ser tão simples como isso. Sim. E eu gostava de apresentar o nosso convidado, Afonso Seixas Nunes, que é professor na Universidade de São Luís, nos Estados Unidos, é padre jesuíta desde 2010, eu não disse, mas é professor de Direito, licenciou-se em Direito, Filosofia e Teologia, e não foi a mesma licenciatura com os 3 nomes? Não. Foram 3 licenciaturas em Portugal e na Itália, e também é mestre em Direito e doutorado em Direito por 2 instituições na Inglaterra, e trabalha sobre a legitimidade e a responsabilidade pela utilização de sistemas de armas autónomos no campo de batalha. Foi publicada hoje uma entrevista no Diário de Notícias. Parece que sim, eu não sabia. Pois. E não foi inteligência artificial. Por isso eu vou-lhe passar Não, tem o microfone. E muito obrigado pela presença neste painel. E, de facto, são 2 convidados com uma grande experiência, mas de áreas muito diferentes. E, portanto, vamos ter aqui, com certeza, um debate interessante, a menos que o tempo acabe. Então, muito obrigado primeiro pelo convite e agradecer a doutora Ivone Roncha pelo convite, que é uma pessoa quase perfeita porque é advogada, não é verdade? Pronto. E, portanto, vem aqui a perspectiva mais jurídica de quem trabalha na área da guerra e que usa a inteligência artificial no aconselhamento jurídico a Estados do que podem e do que não podem fazer. E, portanto, só para dar aqui um enquadramento no seguimento da primeira apresentação pela professora Virginia Dignan, no que diz respeito à área da guerra, nós temos uma área extremamente regulada, ou seja, o que os Estados podem fazer e não fazer no campo de batalha é extremamente regulamentado em quase tudo, não só quem pode ser eliminado, como é que pode ser eliminado, que tipo de métodos de combate podem ser utilizados e que tipo de armas podem ser utilizadas. Portanto, neste sentido, a inteligência artificial tem a pergunta ao contrário, é como é que a inteligência artificial pode satisfazer critérios que já estão estabelecidos há muito tempo. Ora, respondendo aqui diretamente às perguntas, e eu falo do campo que conheço, portanto, há determinadas matérias que eu não sei ver os impactos tão diretos da inteligência artificial, mas como é que a inteligência artificial promove a democracia de uma pessoa que vem da perspectiva da guerra? Ora bem, a inteligência artificial é utilizada pelos Estados em mecanismos de defesa porque a inteligência artificial tem-se revelado profundamente eficiente. Ora, e eficiente em quê? Eficiente em descobrir potenciais ameaças, quer internas, ou seja, se um Estado tem indivíduos que estão a lutar contra o próprio Estado, não digo só apenas na área do terrorismo, mas, por exemplo, chamados inimigos do Estado, como o presidente Putin é bastante famoso na sua utilização, caem todos naturalmente, mas ou morrem de uma infecção na prisão, ou cai o helicóptero, mas o facto é que desaparecem todos progressivamente, ou mesmo para a localização de zonas de células terroristas no próprio território. No que diz respeito à ameaça externa, é quando um Estado está em situação latente de um conflito armado e quer saber com o que pode contar no dia da manhã. Ora, a inteligência artificial permite-nos hoje, no último paradigma da inteligência artificial, não só colocar um problema à inteligência artificial, que normalmente é o que nós colocamos ao ChatGPT, diz assim, quer saber qual é o melhor livro para ler durante o verão e ele sugere uma série de livros, como a inteligência artificial já consegue fornecer aos Estados problemas que eles nunca tinham pensado. Ou seja, aquele cidadão, o João, que é barbeiro na Quinta Avenida, no fundo é um benfeitor de uma célula terrorista. Portanto,
Nem o Estado ainda sonhou com o problema, a inteligência artificial já está a dizer, olha, tu tens um problema que ignoras. Portanto, a inteligência artificial tem promovido uma amplitude de problemas e eventuais resoluções que até à data não era conhecido. E, portanto, os Estados veem na inteligência artificial um instrumento fortíssimo de se poderem proteger, quer internamente, quer externamente. Isto promove a democracia, este tipo de inteligência artificial. É muito curioso porque nós ouvimos este discurso da regulamentação da inteligência artificial, que é objetivamente muito importante, mas quando se fazem inquéritos à população em geral, nomeadamente sobre sistemas autónomos de guerra, as pessoas dizem é a favor ou contra. 80% das pessoas na União Europeia são contra os que nós chamamos killer robots ou sistemas autónomos de guerra. Quando começamos a explicar como é que os sistemas autónomos de guerra funcionam e qual é o objetivo, o nível das pessoas que é contra os sistemas autónomos reduz 60%. Portanto, significa que quando nós explicamos o que é um sistema autónomo em si só, as pessoas dizem, não quero armas que consigam decidir sobre o poder da vida e da morte de pessoas. Quando nós dizemos estas armas são utilizadas para a defesa do próprio Estado, as pessoas já começam a dizer que sim. Portanto, a carga valorativa com que nós olhamos à inteligência artificial depende de como que o discurso é vendido, como em tudo. Ora, a inteligência artificial pode promover a democracia? Pode promover a democracia se eu entender que eu me liberto das ameaças externas e internas e protejo o meu próprio país. Por exemplo, na administração presente ou futura do presidente Trump, a utilização da inteligência artificial vai subir exponencialmente para controle de fronteiras, por exemplo. Hoje em dia, a fronteira do México com os Estados Unidos é exclusivamente regulamentada e governada pela inteligência artificial, que mesmo antes das pessoas chegarem à fronteira já estão a ser detectadas com mecanismos de interseção de pessoas. Ora, qual é outro problema para a democracia? Agora falei das vantagens, agora vou falar das desvantagens. Nunca pensem que vão saber o que é que o padre pensa sobre os assuntos, porque o padre nunca revela o que vai dentro do seu interior, porque o meu objetivo é fazer as pessoas pensar, senão estava aqui a fazer uma homilia que não é o objetivo hoje. Quais são as desvantagens da inteligência artificial no campo da democracia? Nós não temos noção, e estávamos a falar ao almoço com o professor Mário Figueiredo, de que nós estamos imersos na inteligência artificial há dezenas de anos. A inteligência artificial, pela sua evolução, tem despertado agora, recentemente, mais atenção. Ora, nós não temos noção, é que somos, e eu penso, pode ser que eu esteja enganado, e portanto estou a ver esta realidade do prisma da defesa nacional. Portanto, nós não temos noção que nós já não somos o cidadão Afonso Seixas, mas eu sou o cidadão digital Afonso Seixas. Ou seja, tudo aquilo que eu faço é registado em algum lado. Quando é que vou a um hospital? Que medicamentos foram prescritos? Se vou ao banco? Quanto ganho? E depois as pessoas dizem assim, não, que eu tenho segredo bancário. É que o meu médico não pode violar as regras da confidencialidade. Tudo isso é muito certo. Mas se eu tiver alguma dúvida sobre algum cidadão, os Estados têm mecanismos de saber absolutamente tudo o que o seu cidadão faz. Ora, é aqui que eu me parece que é a grande ameaça da inteligência artificial. E vou ser assim muito bruto, que é para provocar discussão. Que o engenheiro Paulo Azevedo disse-me, o Padre Afonso gosta de uma discussão. Gosto imenso. E, portanto, aquela coisa do padre que promove a paz, intelectualmente não é o meu caso. Ora bem, que é, nós perdemos o direito à intimidade da vida privada. O direito à intimidade da vida privada, que foi um direito fundamental de todos os Estados, sobretudo o Estado Social de Direito, no qual a jurisdição portuguesa se caracteriza, o direito à intimidade da vida privada, de ninguém sabe o que se passa dentro das minhas quatro paredes. As quatro paredes não existem para a inteligência artificial. E aqui é que eu coloco o problema à democracia, no que democracia significa em grego, e com outro problema que vou já lançar, que é, nomeadamente Portugal, agora falando aqui da situação lusa, que é quais são os esforços que as autoridades governamentais, sejam elas de que cor
forem, não estou aqui a fazer distinções, têm feito na formação dos cidadãos de futuro portugueses na proteção à inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta notável. Se as pessoas não a sabem usar, tornam-se escravas da inteligência artificial. E isso aí é que é o problema mais grave. A mim parece-me que é uma questão de formação muito antes de um problema de governação. E com isto termino. Eu não sei se respondi às perguntas, porque o meu médico disse que eu sofro de memória, de surtos de memória. Eu não tenho tempo para responder à sua pergunta. Ora, ótimo. Mas surgiu aqui uma questão que eu acho que é importante e que é a questão do facto de inteligência artificial permitir ao Estado defender-se. E, portanto, isso contribui para a democracia, para fortalecer a democracia. A minha pergunta é, não só permite ao Estado defender-se, porque, por exemplo, na área da saúde, permite às pessoas terem melhor saúde, ou permite, tem um impacto muito grande desse ponto de vista. Gostava de saber o que é que acha. Por outro lado, eu estou com receio de estar aqui, mas eu vou afastar-me um bocadinho. Eu também celebro funerais, por isso não tem problema. Ótimo. Muito obrigado. Bem, relativamente à saúde, o que há a dizer neste momento, acho eu, globalmente, obviamente que há questões, há sempre questões, mas globalmente o impacto da IA na saúde é extremamente positivo, não é? A IA hoje em dia permite imensas coisas, obviamente há países que estão mais avançados, outros estão mais atrasados, mas a IA está a permitir uma revolução na saúde enorme, não é? Há automatização de diagnósticos, há acesso a diagnósticos feitos por especialistas em zonas remotas com auxílio a sistemas de comunicação apoiados por IA. Há imensas coisas. Há uma grande preocupação com aspectos éticos na saúde e com aspectos de decisão e com aspectos de explicabilidade e essas coisas todas, mas tem vindo, na minha opinião, é sempre ligeiramente, agora para ser aqui um bocadinho mais polémico, um bocadinho exagerado, este constante apelo à explicabilidade nas decisões na IA. Em certas áreas mais técnicas, como a saúde em particular, é um bocadinho exagerado, porque é muito difícil explicar. Digamos, um exemplo clássico é um sistema, uma IA que toma decisões de diagnóstico médico sobre imagens médicas, depois de ver muitas imagens. Uma das vantagens enormes dos sistemas de IA na imagem médica é que consegue ver não sei quantas centenas de imagens numa tarde, não se cansa, não fica chateado, está sempre a ver a mesma coisa. O exemplo clássico são as mamografias, não é? Que os médicos veem dezenas e dezenas por dia e têm que fazer os relatórios e ao fim de 3 horas, se calhar, a trabalhar, estão completamente fartos e a qualidade do desempenho vai baixando, ao passo que um sistema automático, quando funcionar, e em algumas áreas já funciona a nível superior ao que funcionam os humanos, não se cansa. A explicabilidade de tentar explicar, de facto, de forma correta aquilo pela qual o sistema decidiu que naquela imagem há ali uma suspeita de uma lesão, nunca pode ser uma explicação verdadeira, não é a verdadeira explicação para a qual a decisão foi tomada, porque essa é uma explicação demasiado complexa, demasiado técnica e que não serve nem sequer ao médico. Portanto, o que as IAs devem fazer, eu não gosto da palavra explainability, que explicabilidade, deve ser muito mais parecido com aquilo que os humanos fazem, que nós também não explicamos a razão pela qual tomamos uma decisão. Nós, quando tomamos uma decisão, não sabemos muito bem, e isto está muito estudado, porque é que tomamos a decisão. Quando alguém nos pergunta porque é que tomaste essa decisão, eu vou justificar a decisão. E vou muito mais encontrar desculpas para justificar a decisão que já tomei, do que, de facto, explicar de forma real todos os mecanismos neurológicos da minha cabeça, do meu sistema visual, pela qual eu tomei aquela decisão. E, portanto, no caso da medicina, só para resumir então, acho que é extremamente impactante, está a ter e vai ter um impacto brutal. O AlphaFold, por exemplo, aquilo que ganhou o Prémio Nobel da Química este ano, vai ter um impacto enorme na medicina, no desenvolvimento de novos fármacos, e, portanto, estamos completamente vamos entrar numa era dourada, acho eu, da medicina por causa do IA. Muito bem. Eu tinha 2 perguntas que ficaram por responder, sustentabilidade e cadeias de valor, mas antes disso, cadeias de valor o não sei Afonso nada. pediu-me para intervir. E, portanto, Vou responder. Vou responder à provocação de que a medicina vai para melhor. E vai, porque efetivamente a capacidade de leitura da inteligência artificial, de exames médicos, até para antecipação de problemas, etc., é notável. Agora, a nível jurídico,
o professor Mário Figueiredo levantou aqui imensas questões que nos passam às vezes ao lado. O que é difícil na inteligência artificial, não sei se está de acordo, é como é que nós conjugamos dicionários muito diferentes, que é uma pessoa da área técnica da machine learning com eticistas a perguntar se a inteligência artificial é boa ou má, quando é que pode ser utilizada, e depois os juristas, que somos os últimos da cadeia, que vamos tentar regulamentar o uso. Ora, repare, não é preciso, o professor Mário Figueiredo diz assim, explainability of AI, portanto, a capacidade da inteligência artificial explicar o seu resultado, está a ser exagerada. Ora, para onde ir para um jurista, lança-se já aqui um ponto de interrogação que é, eu vou dar uma conferência ao Congresso Nacional dos Médicos e vou falar precisamente sobre isto, sobre o consentimento informado. Ora, quando uma pessoa vai a um médico e o médico lhe prescreve qualquer tipo de tratamento ou procedimento cirúrgico, o paciente tem que dar o consentimento àquilo que o médico lhe explica. Aliás, em Portugal, é uma tradição muito baixa de respeito à autonomia dos doentes. Se formos para os Estados Unidos, não queiram saber o que é que os médicos nos explicam dentro do consultório, que a pessoa até chega a um ponto assim, doutor, avance, que eu não preciso saber que a agulha é de 1,5 mm, que não sei o quê, avance. Tudo tem que ter o consentimento. Ora, e o paciente tem que estar informado absolutamente de tudo. Ora, quando o diagnóstico é feito a nível da AI e o médico não sabe explicar porque é que o procedimento A foi sugerido em vez do procedimento B e autoriza um tratamento A e não B, primeiro, que formação tem que ter o médico na área da inteligência artificial para poder explicar ao seu paciente o que vai fazer? Em segundo lugar, que aqui o problema é se surge uma questão de erro. Nomeadamente, a primeira cirurgia completamente autónoma registou-se numa cirurgia oftalmológica em que o paciente está na Áustria e o médico está nos Estados Unidos. O robô decidiu o procedimento, o médico confirmou nos Estados Unidos e, por segurança, estavam 2 cirurgiões à volta do robô, mas o robô fez a cirurgia sem qualquer tipo de intervenção humana. Correu lindamente, muito menos custosa, onerosa em termos de custos, muito mais rápida, porque o robô não precisa de descansar, precisamente este ponto que o professor Mário Figueiredo salientava, não se cansa, e também, em termos de recursos humanos, muito mais eficiente. Agora, quando falamos das cirurgias em que erros ocorreram, a função do jurista é dizer quem é que vai ser responsável. É o robô? É a empresa que o desenhou? Foi o médico que aconselhou o procedimento? Ou foi um erro? Olhe, acontecem erros. Está a ver? Caiu nas escadas, também morreu, não é? Olha, agora aconteceu isto com a IA. Ora, isto para um jurista não funciona. Porque em direito, A implica R, ou seja, uma ação implica responsabilidade. E, portanto, a inteligência artificial pode ser muito mais eficiente que os humanos, e eu não estou a discordar disso, antes até assino por baixo, mas temos que pensar que a inteligência artificial pode, de facto, abrir o campo das possibilidades para uma sociedade muito melhor e muito mais saudável, mas não pode caminhar sem a responsabilidade acompanhada de quando há margem de erro ou mau funcionamento, e já aqui temos 2 situações completamente diferentes, quem é que vai ser a entidade responsável? E vou-lhe dizer que naquilo que tem vindo a ser desenvolvido das companhias de seguros, acredito que as companhias de seguros vão ter acesso a dados do paciente em que se vão recusar a fazer seguros a determinados utentes. Porque se um utente lhe chega a informação e dados prévios da inteligência artificial que este senhor tem um risco de desenvolver doenças coronárias, vão ver qual é a agência de seguros que lhes vai dar um seguro. Nenhuma. Nenhuma. E é o que se está a verificar nos Estados Unidos. Portanto, a inteligência artificial também tem problemas muito graves na área da saúde, porque vai ter acesso à saúde os ricos e os saudáveis. É isto. Os ricos, porque podem pagar qualquer tipo de seguro que não estão interessados com o prémio. Os saudáveis, porque é a companhia de seguros aceita o seguro. Agora, eu que já estou a entrar decrépito, diz o meu médico que estou a avançar muito rápido para a velhice, veja lá o meu futuro.
Pronto, vamos ver. Vamos ver. Eu devo dizer que estou aqui porque aprendi também hoje que a inteligência artificial deve ter ajudado a que eu esteja aqui, por causa dos problemas de saúde que tive e que fui tratado, muito bem tratado. Está a ver? Mas não sei se vou Eu tenho a sobreviver. minha médica na audiência, vamos ver o que é que ela me diz no fim. Podemos lhe perguntar. Mas tenho aqui um pedido de intervenção. Sim, muito rapidamente, só ainda para voltar a este ponto da explicabilidade. Esta última frase, isto não agora, é só um parênteses, esta última frase lembra-me uma coisa que o meu cunhado sempre diz, que é mais vale ser rico e saudável do que pobre e doente. Não é? Relativamente à explicabilidade, isso não há nada de particularmente novo nisto. A medicina atual, não é? Provavelmente eu não sou nem médico nem eticista de medicina, já é neste momento em grande parte não explicável. Aquilo que na medicina se chama as indicações para, indicação para, é quase sempre um resultado de estudos estatísticos. Há muitos medicamentos para os quais não se conhece o mecanismo de funcionamento. E, no entanto, há estudos clínicos que mostram dão evidência estatística de que funcionam. E isso é suficiente. Portanto, porque é que eu hei de exigir mais do que isto quando estou a falar de inteligência artificial? Porque é que não basta exigir à IA que se demonstre estatisticamente que a sua capacidade diagnóstica é superior a um humano qualquer, ou seres humanos. Não estou a dizer que há que não há, mas vai haver certamente, e já há em alguns campos. Porque é que se exige à IA capacidade de fazer diagnóstico estatisticamente significativa, que é estatisticamente melhor do que um humano, quando não se exige o mesmo aos medicamentos? Os medicamentos que não se sabe qual é o mecanismo, existe apenas evidência estatística de que funcionam. Depois, com aquelas normas, se pode acontecer em 1 em 10 mil casos pode morrer, 1 em 1000 pode não sei o quê, desde que fique isso garantido, desde que as pessoas saibam que pode falhar, não é? Claro, Desde que as pessoas saibam mas que tudo pode falhar. Se os medicamentos podem falhar, porque é que um mecanismo diagnóstico não pode falhar? Qual é a diferença de responsabilidade aí? Porque um medicamento, quando falha, ou se eu começo a sentir efeitos secundários, eu telefono ao meu médico e diz assim, aqui há alguma coisa está a correr mal. Há caso a pessoa pode morrer no momento em que tomou um medicamento. Pode tomar uma vacina e morrer. Sim, Um choque anafilático. Mas não podemos ir para a epidemia do se, porque se a minha mãe tivesse rodas também era uma bicicleta, Claro, não é? mas Portanto, mas são esses casos que estava a levantar no caso das decisões por IA. É exatamente o mesmo. estou a levantar porque nós também temos acesso a níveis enormes, por exemplo, o reconhecimento facial, ainda temos uma taxa de erro elevadíssima. Com certeza, mas eu estou a dizer por exemplo, um estudo que fizemos lá no hospital da universidade. Havia variações de procedimentos do que era aconselhado pela inteligência artificial relativamente a um determinado procedimento, uma variação de 0,1 de um procedimento para o outro. A olhos de um jurista, quando eu vi aquilo, 0,1 é insignificante, mas para um técnico é uma variação de 100%. Depende de 0,1 sobre quanto? Pois, mas se de 0,1 para 0,2 é uma variação de 100%. Na área de incidência, por exemplo, de um laser. Está a ver? Isto aqui é que me surge a minha complicação. Quando eu tenho médicos a dizer-me, por exemplo, são os mais conservadores nos procedimentos autónomos, são os médicos, não são os juristas, que dizem, uma variação de um laser de 0,1%, num órgão, se ataca um órgão fortemente irrigado, eu tenho uma hemorragia incontrolável, por exemplo. E quem é o responsável? O médico que aconselhou o procedimento? O sistema ou o doente que assinou sem saber o que aquilo ia acontecer? Eu tenho problemas aí. Eu não sou da área da medicina da responsabilidade médica, mas confesso que não vejo. Acho a zona da guerra muito mais fácil. Tem taxas de mortalidade bastante mais elevadas. Não, porque ninguém pergunta porque morreu, olha, a bomba caiu. Pronto, é mais fácil de explicar. E os juristas têm papel a dizer nesse momento? Com certeza. Os juristas têm sempre uma palavra a dizer, mesmo que não nos perguntem. E os engenheiros? Os engenheiros geralmente fazem e falam menos. É mais típico. Nós sabemos que falamos bem. Pois, eu como sou engenheiro estou do lado aqui do... Sabe, o Nosso Senhor já avisou que quem é salvo são muito poucos. Mas nós os três somos muito poucos. Não, mas são mais os engenheiros do que os juristas, portanto.
Muito bem, eu ia voltar à pergunta que ficou por responder, ainda temos muito tempo, que disse que gostava de dizer alguma coisa sobre as cadeias. Eu não sei exatamente, eu ia falar só muito brevemente da utilização, uma coisa que está a acontecer neste momento, que é a utilização de IA numa área chamada Life Cycle Assessment, que é a avaliação do ciclo de vida e do impacto dos ciclos de vida dos produtos em termos de emissões e fundamentalmente em termos de emissões e em termos de impacto ambiental, que é uma área que eu estou neste momento a co-orientar com 2 colegas do Departamento de Mecânica, um tese de doutoramento nessa área, que a ideia é exatamente usar IA, agora IA mais moderna, IA generativa, IA com capacidade de ler, não é, e de perceber, para fazer estudos, para fazer uma base de dados muito grande de LCAs, Life Cycle Assessment, para uma quantidade de produtos, utilizando a capacidade que a IA tem de ler documentação, nomeadamente artigos. Estes estudos sobre o Life Cycle Assessment estão espalhados na literatura de várias áreas industriais e às vezes é preciso misturá-las e é uma tarefa extremamente morosa e entediante para um humano estar a ler centenas e centenas de artigos de áreas diferentes e tentar recolher os dados e pôr tudo junto. E é uma coisa que pode ser feita de forma muito eficiente hoje em dia usando técnicas de IA. Portanto, o grande salto da IA dos últimos 4 anos, com o aparecimento dos modelos narrativos, especialmente os modelos narrativos de linguagem, que estão em causa neste caso, e os Large Language Models, os grandes modelos de linguagem, acho que são bem capturados numa frase que não é minha, mas que eu ouvi, que acho que é muito feliz a explicar o que é que aconteceu. Que é, estes novos modelos, o que fazem é primeiro learn to read and then read to learn. Ou seja, primeiro aprendem a ler, portanto, as fases iniciais de treino, essencialmente o modelo aprende a ler, e depois a seguir, já que sabe ler, então começa a aprender coisas com base na sua capacidade de ler. E por isso é que, de certa forma, sabem, entre aspas, não é? Esta palavra saber é uma palavra muito delicada do ponto de vista epistemológico e filosófico, mas sabem, de facto, muitas coisas e têm a capacidade de ler e de integrar conhecimento e depois de gerar, de exteriorizar esse conhecimento sob forma de relatórios, textos, como nós usamos para fazer o ChatGPT, como ouvimos dizer há bocadinho que é usado para preparar atas de reuniões, etc. Portanto, esta é uma área em que a IA pode ter muito impacto. Outra área em que pode ter muito impacto em desenvolvimento sustentável é na agricultura. Não, mas isso não temos tempo para entrar por aí, mas a agricultura de precisão, etc. Não, mas vamos ter um coffee break em breve. Ok. Mas antes disso eu voltava à questão da qualidade e eficácia da IA. E, pelos vistos, temos o acordo que, do lado da saúde, a IA melhora a qualidade e a eficácia dos diagnósticos e a IA melhora a qualidade e a eficácia dos ataques militares. Verdade. Portanto, estão os dois de acordo. Estamos. Independentemente de... Eu estava à espera que houvesse aqui um desacordo, mas como é que nós conseguimos avaliar... É que se vamos para o desacordo não saímos daqui. Pronto, fica para mais tarde. Mas eu gostava de perceber porque é que... porque é que é tão importante... O desacordo? Não, porque é que é tão importante quando nós sabemos que algo está a dar bons resultados, porque é que o direito vem estragar isso? Olha, isto foi uma pergunta brilhante, porque eu, quando estava nas primeiras fases do meu doutoramento, fui celebrar a missa e, entretanto, um senhor deu-me boleia e eu, de repente, estava a ter boleia com o diretor do Departamento de Engenharia Mecânica lá da Universidade. Eu não sabia quem era o senhor, não é? E ele perguntou-me o que eu estava a fazer e eu expliquei o que é que estava a estudar e ele disse: vocês, advogados, são insuportáveis, porque têm a mania de dizer aos engenheiros o que podemos e não podemos fazer. E eu disse: no que te foste meter, pensei eu para mim. Eu disse: o seu professor é responsável por tudo aquilo que cria no seu laboratório? Ou quer ser? Com certeza que não. Olha, é por isso que precisa de um advogado. E quanto ao que pode fazer e não pode fazer, não depende de um jurista, depende de um eticista. Os eticistas é que desenvolvem o que pode e não se pode fazer. Os juristas são uns pobres inocentes que tentam defender as pessoas, criando leis. É isto. Portanto, os juristas não vêm estragar ninguém. Os juristas vêm dizer: se quer criar essa tecnologia, é mais eficiente, bravo, bem-vinda. Quais são os riscos? São estes. Quer-se proteger contra os riscos? Então tem que fazer isto.
E este problema de inimizades entre os dicionários diferentes de diferentes disciplinas é o que prejudica a inteligência artificial. Porque eu nunca vi tema em que fosse mais difícil sentar pessoas, filósofos, eticistas, engenheiros, roboticistas, juristas, na mesma sala para discutir este tema. E esse é que me parece até o verdadeiro risco da inteligência artificial, porque toca imensas áreas do saber e nós funcionamos com dicionários diferentes. Por exemplo, quando falamos de sistemas autónomos, se perguntarem a um jurista o que é que significa autonomia, por exemplo, o professor Mário Figueiredo disse, nós não sabemos explicar algumas das nossas ações. Isso para direito não existe. Não existe. O senhor não sabe explicar. Olha, tem ali um quarto com umas grades. Está a ver? Porque, mesmo quando eu vou a conduzir, por exemplo, e aparece-me uma criança à frente e eu desvio o carro e vou contra um muro, não tiveste tempo para pensar. Pois não. Mas consigo explicar porque é que atuei daquela forma. Ora, autonomia, para um jurista, significa a capacidade de eu explicar uma decisão que eu tomei. Seja em que circunstâncias for. Se eu não sou capaz de explicar, não estou bem da cabeça e entro dentro de outro registro jurídico. Inimputabilidade, etc, etc. Portanto, ser autónomo em direito é ser-se responsável. Agora, falem-me de sistemas autónomos de guerra. Claro que eu tenho que entender a autonomia, o que significa autonomia para um roboticista. Ora, ponham estes todos juntos numa mesa, não quero imaginar os berros que são, exceto os juristas, que nunca berram e dizem que quem tem razão é X. Portanto, estão a ver. Eu espero que haja pessoas a quererem estudar direito depois disso. Já que falou de matar criancinhas... Sim. Eu não matei a criança, matei o muro para defender a criança. Mas a possibilidade de evitar, eu ia perguntar se nós estamos... Porquê é que não temos... Os carros autónomos já existem. Porquê é que não temos ainda... temos na medicina sistemas que funcionam autonomamente. Porquê é que não temos veículos autónomos? Na medicina não há sistemas que funcionam autonomamente ainda. Não há sistemas, não há diagnósticos que não sejam supervisionados por um médico. Quem assina é o médico, não é? Porque o sistema ainda não pode ser responsabilizado. Eu não sei exatamente porque é que não há condução autónoma ainda. Há, em alguns sítios há. Em São Francisco, por exemplo, há o Waymo. A pessoa pode ter táxis, é uma rede de táxis autónoma. Portanto, já do ponto de vista técnico está mais ou menos resolvido. O problema é quando há chatice. O problema é um problema jurídico, companhias de seguros, atribuição de responsabilidade, essas coisas todas. Não ponha a culpa em nós. O sistema é que não funciona direito. Desculpe lá. Funciona, tem muito menos acidentes que os condutores humanos. Essa lógica que tem muito menos acidentes significa, olha, em vez de morrerem 100, morrem 10, portanto já não temos que olhar ao problema. Não, temos que olhar. Com certeza. Com certeza, mas os erros que os veículos autónomos têm causado de confundir um caminhão com uma nuvem, por exemplo. São raríssimos. Desculpe. São raríssimos. São raríssimos. O direito olha a todos, não olha só à generalidade. Mas se uma pessoa morre... É um bocado estranho adiar a utilização de uma tecnologia, assumindo que ela provoca, digamos, só por hipótese, eu não sei qual é o número, 10 vezes menos acidentes do que a tecnologia atual. Porque ainda não se consegue explicar bem o que é que acontece quando ela falha nestes 10 vezes menos casos em que falha. Posso-lhe colocar um exemplo? Imagine que o seu filho tirou a carta, mas no seu entender acha que ele não conduz bem, entrega-lhe as chaves do seu carro? Mas no meu entender ele não conduz bem, não é o caso. Não, responda-me à pergunta. Se o seu filho tirou a carta, mas no seu entender ele não conduz bem, entrega-lhe a chave do carro. Não tenho outra hipótese, ele é maior e vacinado. Seu carro. Do meu não. Eu posso responder. Não. Ora bem, aí está. Enquanto a inteligência artificial não promover uma boa condução, nós vamos pôr restrições. Não, mas eu estou a dizer, na hipótese estatisticamente comprovada de que de facto promove uma melhor condução que os humanos, porquê adiar essa introdução? Porque não é hipótese perfeita. Académica, não é porque não é perfeita, porque nunca será perfeita. Porque não há de perfeito. Então diga-me quem é que é responsável, porque a Tesla não quer ser responsável. É isso que falta, é essa questão que falta decidir. Eu posso dizer que Portanto, a culpa é do jurista. Eu posso dizer, responder à pergunta, porque tenho 2 filhos e entreguei as chaves quando um tirou a carta de condução e fui com ele e não disse nada, mas apetecia-me dizer e saltar do carro para fora. Mas hoje conduzem todos muito bem. Pronto. E nós estamos no limite do tempo. Muito bem. E podemos continuar durante mais 1 minuto. Temos ali uma pergunta. Temos 1 minuto
para terminar. Se a pergunta acabar depois de 1 minuto, a resposta é dada fora. Só que não há microfone, portanto... Está ali. Estão a ver a democracia dos engenheiros, não é? Daqui a 5 minutos ainda recuperamos 10 minutos. Eu sei. É mais um comentário do que uma pergunta. O Onde- motivo pelo qual... Onde está? Não era essa a pergunta que eu tinha visto. Ups! É mais Mas um faz comentário favor. do que uma pergunta. Eu sou da inteligência artificial há mais de 25 anos, o que quer dizer que sou bastante mais velha do que ao que pareço, espero eu. E não se pode colocar os carros da Tesla a conduzir à vontade porque é impossível ainda que ele tenha exposição a todos os dados de tudo o que pode acontecer a qualquer momento. E, portanto, ao mesmo tempo, é fundamental. Isso nunca vai acontecer, certo? Nunca vai haver. Ou seja, outro dia alguém estava num aeroporto e chamou o Tesla. O Tesla veio, chocou contra um avião, está nas notícias, e continua a andar. Porquê? Porque os dados de treino nunca tiveram um avião. Porque não é suposto uma pessoa conduzir no meio de um aeródromo. De um carro Muito automático. obrigado. E está aqui a pessoa que eu pensava que era a primeira pergunta, aqui à frente. Desculpa, entramos no aeroporto. Boa tarde. Ora, eu estou aqui porque li a palavra democracia. Por isso, a minha pergunta vai nesse sentido. Na primeira apresentação, o que me saltou assim, foi mais evidente, foi a questão do que é que queremos da IA. Se ela vai reproduzir o mundo real ou se ela vai reproduzir o mundo que nós queremos. E o mundo que nós queremos, do que me pareceu da apresentação anterior, tinha muito a ver com haver uma equidade maior, homens, mulheres, brancos, pretos, azuis, amarelos, gordos e magros, mas isso, de facto, é uma distorção da realidade. E a minha pergunta é a seguinte: se nós optarmos por distorcer a realidade, ou seja, regulamentar mais, será que os dados da guerra vão ficar certos? Será que os dados da saúde vão ficar certos? Era só uma pergunta. Mas deixe-me acabar já agora. E distorcer a realidade é um valor democrático? Além do mais, Muito obrigado. será Muito que obrigado. distorcer... Muito obrigado, mas temos que terminar. Mesmo acabar. Temos que terminar. A questão do distorcer a realidade é que é só distorcer a realidade para o cidadão e manter uma realidade como ela é para os dados da guerra? 2 pesos, 2 medidas, não é democracia. Então eu vou já responder a essa pergunta. A primeira visão da professora Virginia Digno é uma perspectiva muito conservadora, em que fala dos riscos da inteligência artificial e, de facto, um dos riscos da inteligência artificial é o enviesamento da informação, ou o bias. Olha, mas relativamente aos dados da saúde, se for a um hospital e o médico lhe disser, olha, eu tenho aqui um exame da inteligência artificial que me permite ver o seu fígado em 3 dimensões. Se for eu a apalpar o seu fígado, vejo o que vejo. Que sistema é que prefere? Vai preferir a inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial está aprovada com riscos de bias e com riscos de imprevisibilidade de resultados, que é o problema maior na área da guerra. Existe, mas não queira supor o que é a guerra sem inteligência artificial, ou seja, se olhar para a Segunda Guerra Mundial, imagino que eu sou o terrorista, o Mr. Bin Laden da situação contemporânea, para me matarem na Segunda Guerra Mundial, destruíam um edifício todo e morria toda a gente à volta. Com a inteligência artificial eu consigo ter mosquitos que nem sequer são perceptíveis a olho nu, que me matam a mim e toda a gente vai embora para casa feliz e contente e julgam que eu estou a ter um ataque cardíaco quando no fundo estou a estar morto. Portanto, temos que ver isto com cuidado e não começar a olhar para a inteligência artificial como fosse um monstro, porque a inteligência artificial traz uma eficiência e uma qualidade de vida brutal. Agora, tem riscos associados, tem coisas que temos que olhar, com certeza, mas a qualidade da informação é muitíssimo superior. Agora, é preciso, a inteligência artificial, como qualquer outra coisa, pode ser mal utilizada. Mas isso é o risco de quem utiliza, não é o risco da inteligência artificial em si própria, digo eu. Muito obrigado. O comentário final não é relativamente a isto. Só um comentário final, relativamente, voltando só durante 30 segundos ao aspecto, à medicina, e não é diretamente relacionado com esta questão. Há uma área da medicina que foi totalmente automatizada, que já é totalmente automatizada, graças à robótica, inteligência artificial, processamento de imagem, etc., e que ninguém deu por isso e que não foi discutido, porque funciona extremamente bem, que é as análises clínicas.
Porque como não é diretamente com o público, as pessoas não o contactam, que não faz diagnóstico automaticamente, neste momento, hoje em dia, é completamente automatizado e não houve grande discussão, não houve grande celeuma em torno do assunto. Muito obrigado a todos pelas perguntas e as próximas perguntas que tiverem vão ficar para os próximos painéis. Muito obrigado e até já.